Olá, meus amores! Hoje eu venho com um vídeo informativo pra vocês e vou contar uma experiência que eu tive não muito boa esses dias, então eu espero que vocês gostem. Bom, eu e o Cauã estamos passando por uma fase bem complicadinha, que ele tá passando pela fase do Terrible Twos. O que é isso? Gente, isso nada mais é do que a adolescência do bebê. Todas as crianças passam por isso. Olha, todas as crianças passam por isso, mas umas demonstram mais que as outras, ou seja, um é mais temperamental que o outro, vai depender de como a criança é, porque nenhuma criança é igual nós adultos, nenhum de nós somos iguais. Então, assim, nada mais é do que a adolescência do bebê, onde ele começa a fazer birra, onde ele começa a meio que se jogar no chão, não querer usar roupa, não obedecer aos pais, ficar se debatendo no chão e tudo mais. Não tô dizendo que o Cauã faz tudo isso. Algumas coisas ele tá começando a ficar meio assim temperamentalzinho, mas ele não se joga no chão, não faz essas coisas, mas tá sendo umas coisinhas bem específicas, assim, por exemplo, Cauã não faz isso, daí ri, dá uma risadinha e continua fazendo. Então assim, tá uma fase bem complicada, porque você tem que saber lidar com isso. Você não tem que tentar, tem como evitar isso, você não tem que tentar evitar, você tem que saber como lidar com a situação. Então, assim, desde quando ele tava na minha barriga, eu já escutava esse tal de Terrible Twos. E eu achei, não, deve ser, né, loucura de mães e tal. Mas, gente, quando vai chegando nos 2 anos, minha querida, você não tá entendendo o que é. O Cauã, como vocês acompanham, vocês sabem que ele é um menino super sereno, super amoroso e tudo mais. Ele continua. Ele não parou de me obedecer totalmente. Só essas coisinhas mesmo, bem específicas, que ele tá bem assim, e chorão. Gente, como ele tá chorão. Então isso é uma característica do Terrible Twos. Ele anda muito, muito, muito chorão. E agora com a chegada dos dentinhos tá uma coisa de louco. Mas tudo bem, a gente tem que saber como lidar. Tem horas que a gente perde a paciência, só não bater, sai de perto, vai tomar um ar, depois você escuta o choro, fica com dó e volta. Mas assim, é uma coisa bem, bem intensa. Bom, uma dica que eu tenho pra você que tem um filhinho que tá chegando nos 2 anos, por aí, que tá passando, que você também tá passando por essa fase, é que, por exemplo, você vai passear com ele. Antes do passeio, você conversa com ele como se ele fosse um adulto. Conversa, fale como você quer que ele haja no meio das pessoas, assim, super tranquilo. E se você chegar no local e ele começar a fazer birra, se jogar no chão e tudo mais, descarte tapas, puxão de orelha, essas coisas todas que a maioria das mães aí fazem. E você fazendo isso no ápice do momento de revolta dele, você vai mostrar pra ele que ele tá certo. Porque o que ele tá fazendo é praticamente igual ao que você vai fazer com ele. Então você tem que se mostrar calma, centrada, espere ele se acalmar, depois você vai, conversa, tenta levar pra casa e tem uma conversa. Gente, tudo conversa, não tem. Essa fase passa. Essa fase de 1 ano e meio até os 3 anos pode durar. Se você estiver na frente de alguém, assim, se você estiver em público e ele começar a fazer aquilo, não se importe com a opinião das outras pessoas, porque sempre tem aquele que fala assim, mas se fosse o meu filho, se fosse isso, se fosse aquilo. Cara, eu vou contar minha experiência agora pra vocês vão ver que as pessoas hoje em dia, elas não têm simancol, sabe? Elas estão precisando disso. Então, assim, não dê ouvido pra essas pessoas. Tudo relacionado ao Terrible Two, na verdade, resumindo, é só você ter conversa. Conversa antes, espera a crise dele passar, depois conversa. E é assim, só assim você vai conseguir resolver a situação ou amenizar. O importante, no geral, disso tudo. Seu filho tá nessa fase, mas você tem que compreendê-lo. Às vezes nem ele tem controle disso, na maioria das vezes nem ele tem controle disso, na verdade, porque eles são crianças e eles não sabem como lidar com o sentimento deles. Então você tem que ser compreensiva. Se chegar no seu ápice de loucura, se afasta, deixa ele chorar um pouco, escute o choro dele até doer o seu coração, daí você vai, tenta acalentar ou fique do lado, mas assim, sempre converse, sempre, sempre, sempre. Mas não deixe nenhuma crise passar sem que você tenha uma conversa depois pra criança não ter a visão de que, vou fazer uma birra, mas minha mãe não vai falar nada depois. Não significa que você tem que bater depois ou ter castigos, você colocar ele numa cadeirinha, não. É conversa.
Gente, vocês têm que conversar com crianças como se elas fossem adultas. Conversa, explica mesmo, porque elas entendem. A gente subestima as crianças, mas elas entendem tudo que a gente fala. Então chega e conversa e não deixa passar em branco. Aquele momento ali não deixa passar em branco. No geral é isso. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo detalhado, porque nesse assunto é muito longo. Mas eu queria mesmo falar, era sobre a experiência que eu tive. Bom, tava eu aqui, né, de boa na minha casa. O Cauã, como eu já falei, ele tá bem chorão. E eu espero ele se acalmar e tudo mais. Faço todo o processo que tem que ser feito. E, tipo assim, tem vizinhos no prédio. Lógico que tem vizinhos. Minha mãe me chegou, falou assim: Angel, a vizinha lá de baixo falou que está incomodada. Eu falei, com o quê? Aí ela falou, ela disse que o Cauã anda chorando muito e que tá incomodando lá embaixo. Aí eu, gente, sério, eu pensei assim, jura? Não falei nada pra minha mãe, né? Mas eu pensei comigo mesmo, se essa mulher viesse falar pra mim, eu tinha falado tanta coisa pra ela, porque, cara, a pessoa não tem filhos, ela optou por não ter filhos, então daí vocês tiram. E ela escuta o choro da criança e tá dizendo que tá incomodada. Ela quer que eu faça o quê? Que eu coloque uma coisa no meu filho pra ele ficar calado. Quer que eu amordace ele pra ele ficar calado. É isso que ela quer. Eu fiquei indignada, porque se ela tivesse vindo falar alguma coisa pra mim, eu ia mandar ela vir lavar a louça aqui. Eu ia mandar ela comprar fralda. Eu ia mandar ela comprar tudo e eu ia mandar ela pagar a conta. Eu ia falar um monte de coisa pra ela. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não veem o que se passa na vida da outra pessoa. Elas acham que o Cauã, que a criança, ela tá chorando porque a criança quer chorar. Porque a criança é isso, porque a criança é aquilo, porque criança não é ser humano. Elas não choram, elas não expressam sentimentos. Vocês já perceberam isso? Porque a maioria das pessoas, se fosse meu filho, eu ia já partir pra agressão. Se fosse seu marido, você já ia partir pra agressão? Se fosse sua mãe, se fosse... Cara, é seu filho, você não tem que andar batendo nele. Aí a pessoa vai falar pra síndica que meu filho tá chorando demais e que tá incomodando lá embaixo. Por que ela não chega aqui na minha porta e pergunta se estou precisando de ajuda? Não seria mais fácil? Perguntar o porquê do motivo do choro do meu filho? E reclamar... Gente, não tem noção isso. E reclamar pra síndica dizendo que o choro do meu filho tá incomodando ela. E ele não chora 24 horas por dia. Tem os picos, que geralmente é de 5 a 6 horas da tarde, e que ele dá uma chorada e para, dá uma chorada e para. E assim, cara, o que eu vou fazer com meu filho? Vou amarrar ele, vou fechar a boca dele, vou tapar. O que ela quer que eu faça? Porque eu não consigo entender. Porque, assim, ela foi reclamar pra síndica e aí? Qual foi o fundamento da reclamação dela e qual vai ser o final da reclamação dela? Nenhum. O Cauã vai continuar chorando porque é uma fase que ele tá passando. Então é isso, meus amores. Eu quis falar um pouquinho sobre esse assunto pra vocês, porque vocês queriam que eu atualizasse vocês. Eu já contei tudo ao mesmo tempo. Espero que não tenha ficado confuso. Mas se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando das 10 coisas mais importantes que tem no Terrible 2, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus. Tchau!